tem um programa para tratar o superendividamento, está se tentando fazer aqui no Brasil, tem uma lei tramitando no Congresso, cuja pessoa que está levando à frente essa lei desde o início nos estudos e tudo é a Cláudia Lima Marques, que é da URGS, foi minha orientadora de mestrado, e ela trabalha sobre esse tema do superendividamento. E o que acontece? A pessoa tem que saber o que ela precisa para viver. Então, quando ela recebe dinheiro, é claro que seria o ideal isso, primeiro um pouco para um investimento, mas ela tem que saber o que ela gasta por mês. Telefone, luz, água, alimentação, todas as dívidas que são da sua sobrevivência. Então, se ela for renegociar uma dívida, ela tem que tirar esse mínimo existencial da sua renda para saber o que sobra para pagar suas dívidas. Então, o que está acontecendo atualmente? Por que as pessoas não saem do superendividamento? Porque elas pagam todas as dívidas primeiro, então elas exaurem o seu orçamento com as dívidas, com débito em conta, com empréstimo consignado e uma série de outras linhas de crédito que ela acessou e que ela tem que pagar todo mês, o cartão de crédito, o cheque especial. Então, se ela já vem usando o cheque especial, já vem pagando, digamos, o mínimo do cartão de crédito, ela já está numa situação de superendividamento, porque a renda dela mensal não possibilita que ela pague as suas despesas básicas. Então, ela já começou a utilizar linhas de crédito para sobrevivência. Só concordando contigo e até complementando no seguinte sentido, a dívida no Brasil, a dívida para consumo, ela é uma dívida proibitiva, né? Então, para mim, eu acho que não existe dívida possível, é aquela história sempre de por que eu tenho uma dívida? Porque eu não consegui abrir mão do prazer momentâneo, eu preciso comprar esse carro agora, né? Então eu vou lá e me endivido e vou pagar em 36 meses com juros absurdos. O que a gente recomenda ok, passe 3 anos guardando dinheiro no banco e daqui a 3 anos você compra o carro que você queria ter comprado hoje e pagar um juros absurdo, você não paga esses juros e essa faz toda a diferença. Só complementando o que os colegas falaram, eu fui instigado, jogado nessa área de educação, mudança cultural, né, na parte de controle financeiro pessoal. Depois entramos um pouco de investimento e, por uma razão, ultimamente me jogaram na parte de endividado. Então eu fui estudar isso aí profundamente. Então encontrei esse aspecto da legislação brasileira, realmente a pessoa super endividada ativa, ela não tem proteção nenhuma, e é um problema social isso, porque veja bem, à medida que a pessoa fala assim, o fulano quebrou, né? Na verdade, quebrar é a empresa que quebra, pessoa jurídica, pessoa física não quebra, pessoa física fica ilíquida. Isso tem um impacto muito grande, porque simplesmente ela sai do sistema econômico de consumo, a pessoa não tem mais liquidez, não tem mais dinheiro para comprar. Problema sério, né? Esse é um ponto. Outra coisa que os economistas falam, que o nível de endividamento, no máximo até 30% da renda líquida, né? Que eles comentam. Então, foi perguntado esses parâmetros, né? Recentemente, lá no nosso programa, nós fizemos um convite de um profissional da área de contabilidade. E nós pedimos a ele que ele nos brindasse com uma palestra sobre contabilidade mental. Isso é outro problema que leva ao endividamento. As pessoas não têm controle. Entendeu? E hoje tem planilha, tem aplicativo, um monte de coisa. Eu tenho que saber o que entra e o que sai. E na hora que começa a sair mais que entra, o problema vai dar certo. Hoje tem, inclusive essa é uma dica boa, né, Sérgio? Hoje baixa-se no próprio celular vários aplicativos que ajudam bastante, né? A cada gasto pode-se colocar lá. Tu coloca, gastei isso, gastei tanto, e isso vai ajudando no controle de gastos. Para quem não tem ideia de quanto gasta, ou para quem quer ter esta noção de quanto gasta e quanto está gastando, existem esses aplicativos. Eu diria assim, não é problema hoje soluções tecnológicas para tu ter um controle financeiro. O
O problema é comportamental e emocional. A pessoa ter hábito, criar o hábito, e o hábito tem um tempo para fazer. Então, eu sempre digo assim, quando a gente começa a trabalhar essas mudanças, né, eu chego, tu tá sofrendo por isso, tu tá tendo dificuldade, né, e a pessoa, não, tô indo bem, então tá bom. O problema é quando começa a te sentir privação, estou deprimido, não estou conseguindo coisa, aí é problema, né? Aí é problema. Mas enquanto está indo bem, o negócio, eu sempre digo assim, ó, é o prazer de tu ter depois a possibilidade de tu escolher, a liberdade. Eu quero fazer isso, quero viajar. E o brabo é quando tu não tem dinheiro e tu é cerceado, tu é limitado. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que a gente aqui está pensando que as pessoas se superendividaram somente por comportamentos compulsivos, ou descontrole, né, ou por busca de prazer. Essas são algumas das causas, inclusive a compulsão por compra, 10% dos superendividados tem isso, que é uma doença, assim como o álcool e outras compulsões. Ocorre que tem outras causas também, que tem a ver com diminuição de renda, com desemprego, com doença na família. Existem fatores externos, e aí é que é o superendividado passivo, é aquele que sofreu algum revés na sua vida e que fez com que não conseguisse honrar o seu compromisso com o que ele ganha, porque o que ele ganha não é mais o que ele ganhava. Sim. Então, aí sim, o ativo é o superendividado, aquele que gasta por gastar, sem controle. Então, ele é ativo, sim, mas o passivo é o que situações da vida fizeram, sim, com que ele não conseguisse cumprir. E normalmente, isso até uma questão que é importante falar, não são caloteiros. Porque a Serasa uma vez chamou essas pessoas de caloteiros. É uma ofensa, né? É uma ofensa. São pessoas que tentam honrar o seu compromisso. Elas vão ao banco e tentam resolver a dívida que elas que está crescendo. Só para ter uma ideia, vou trazer um quadro aqui que vocês vão estarrecer só de ver. Isso saiu na revista Exame já de alguns anos atrás. Não importa muito o juro, né, que agora já mudou um pouquinho. Mas, assim, um comparativo de contratos de crédito. Se eu coloco R$1.000 numa poupança, com um juro de 0,45 mais ou menos % de rendimento, depois de 2 anos eu vou ter R$1.113,77. Se eu pego R$1.000 no crédito consignado, com juro de 2,5% ao mês, depois de 2 anos, essa dívida virou 1.808, quer dizer, quase o dobro. Agora, vai piorando a situação. Se eu faço um financiamento de R$1.000 com juro de 4,5%, depois de 2 anos, já vai estar no valor de 2.876, quer dizer, quase 3 vezes mais. O cheque especial, se eu uso o cheque especial e não consigo cumprir, e digamos não entra mais renda nenhuma, eu fico 2 anos devendo aquele cheque especial de R$1.000, depois de 2 anos está R$5.000. E o cartão de crédito de R$1.000, depois de 2 anos, com juro de 11%, que agora está 14% ou mais, passa a ser 12.200. Agora me diga só, como é que uma pessoa que não conseguiu pagar R$1.000 vai conseguir pagar R$12.000? Não paga. Não paga. E aí o que acontece? Aí o banco vai lá e oferta para ela um empréstimo, botando essa casa como garantia ou botando o seu automóvel como garantia com um juro um pouco mais baixo, sabendo que muitas vezes a pessoa não vai conseguir cumprir e ele vai ficar com a casa e ele vai ficar com o carro. Então, a questão é muito mais complexa. A gente tem um sistema financeiro extremamente agressivo com relação ao crédito, oferece no caixa para pessoas idosas o crédito consignado, que eu já vi funcionário de banco oferecer no caixa crédito consignado ou título de capitalização, quer dizer, sem a pessoa ter a mínima ideia do que aquilo vai acarretar na sua vida. Isso, então, há uma investida agressiva para cima das pessoas. Só para dizer mais uma citação que eu acho ótima, do Zygmunt Bauman, que é sociólogo, né, e filósofo, faleceu já, e ele tem um livro que é Vida Crédito. Ele diz o seguinte, que a atual contratação de crédito não é o resultado do insucesso dos bancos, ao contrário, é o fruto plenamente previsível, embora não previsto, de seu extraordinário sucesso. Sucesso ao transformar uma enorme maioria de homens, mulheres,
velhos e jovens numa raça de devedores, alcançar o seu objetivo, uma raça de devedores eternos e a autoperpetuação do estar endividado, à medida que fazer mais dívidas é visto como o único instrumento verdadeiro de salvação das dívidas já contraídas. Então, o que o superendividado acontece? Ele pega um empréstimo para cobrir o cartão de crédito, cheque especial que ele não conseguiu pagar. Depois ele pega outro empréstimo para cumprir o empréstimo que ele também não está conseguindo pagar. E isso vai virando uma bola de neve impagável, né? E só para concluir, eu sou a favor da conciliação no setor de conciliação. É um setor em que vai num ambiente neutro, eu vou pegar, chamar os meus credores e vou estabelecer uma forma de pagamento com redução de juros, com uma limpeza do que levou aquela dívida a crescer nesse nível que nós vimos aqui. Quer dizer, a solução muitas vezes é externa, porque se vai no banco, o banco vai oferecer empréstimo para pagar outras dívidas. Sim. E isso vai se tornando impagável mesmo. Só complementando o que ela está falando, algumas coisas a gente sempre trabalha, a importância de se criar um fundo de emergência, né? As pessoas, problemas acontecem, né? Então, ela ter, inclusive, investido com liquidez, e não é uma preocupação tanto a rentabilidade, mas com a liquidez, ela ter uma parte dos seus recursos aplicados, né? E aí tem várias opções hoje, né? Apesar da taxa de juros cair, enfim, mas isso é importante. A outra coisa, para evitar ou minimizar a questão, hoje você sabe que banco enche a gente de taxa, né? Então, buscar a conta digital, que é uma conta que tu paga, não tem a despesa, né? E aí, mas para que tu possa ter esse tipo de situação, obviamente entra o lado do controle financeiro, e as pessoas muitas vezes não querem ter um aplicativo, ter uma planilha para se controlar, e enfim, essa parte. Eu sei que tu tem um cartão de crédito, é muito fácil, é só passar que não vai, né? Então aí eu entro comportamental novamente, e eu sempre digo para as pessoas que é importante ela entender a dinâmica da sua vida financeira, em termos de controle, planejamento financeiro, e evitando o endividamento, né? Evitando o endividamento. Então, eu sempre digo assim, não é uma coisa, por isso que a gente lá, eu não acredito em educação financeira na palestrinha, eu não acredito em educação financeira no cursinho, eu acredito num programa de oficinas e uma visão de 360 graus e de longo prazo, porque lá do lado vai sair, como eu chamo, a gente faz uma lavagem cerebral, a pessoa realmente se conscientiza e consegue entender essa dinâmica das várias multidisciplinaridades para poder ter uma vida feliz e escolher. Agora, considerando que nós temos um problema de superendividamento, considerando que esta pessoa que a gente está imaginando resolveu o seu problema de endividamento e saiu do sufoco, né? E agora nós vamos trabalhar a independência financeira dela. Por onde ela tem que começar? O que ela, o que ela tem que fazer? Qual é o que ela? Então, eu acho que precisa pensar. Por onde começar? É uma trajetória e um caminho de longo prazo, né? Então, eu acho que sempre é bom começar pelo plano, né? Uma grande trajetória começa pelo plano. E aí, no plano de independência financeira, você vai ter que entender, bom, em que ponto eu estou da minha jornada, né? Eu quero chegar num ponto de independência financeira com quantos anos? Eu acho que seria adequado para mim com 65, que é um número mágico da aposentadoria, mas tem gente que pode querer aos 40 anos, né? Eu quero aos 40 anos ter a minha independência financeira, legal. Tá, mas que nível de vida você pretende ter aos seus 40 ou aos seus 65 anos? Começa a pensar na tua vida. Eu vou ter um filho, 2 filhos, meus filhos já vão estar grandes, a hipótese é que eles já estejam fora de casa, eu vou querer viajar, não vou querer viajar, eu vou querer ter um carro, eu vou querer ter uma casa na praia, eu não vou querer nada disso, eu sou minimalista e quero trabalhar para ter uma vida. Então, de novo, um planejamento, né? E esse planejamento não faça sozinho, faça com a tua família, né? Não adianta você pensar no que você quer, é o que a tua família vai querer daqui a 30, 40 anos, né? Então você sabe em que ponto você está,
você está chegando com que bagagem nesse ponto, né? Eu já tenho um determinado patrimônio, não tenho, né? Daí vai para uma planilha, brinca com uma questão que é fundamental, que é qual é a taxa de juros que eu estimo que vai estar remunerando o meu patrimônio daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Porque uma coisa é você imaginar uma taxa de juros de 6% acima da inflação, né? O que era muito fácil obter há 3, 4 anos atrás, e outra coisa é você imaginar uma inflação, uma taxa de remuneração de 2% acima da inflação.